Como uma rede neural funciona? Entenda o que está por trás de muitas inteligências artificiais. Muitas ferramentas de inteligências artificiais que vemos hoje têm por trás algo chamado de redes neurais. Mas o que é uma rede neural e como ela funciona? Como as redes neurais funcionam? O que está por trás dos modelos de inteligência artificial tão bem-sucedidos que vemos hoje? Atualmente, vemos o avanço da presença de inteligência artificial nas nossas vidas. O ChatGPT escancarou o potencial que a inteligência artificial tem de fazer tarefas desde responder perguntas sobre ou até resolver problemas simples de matemática. Também vivemos em contato com sistemas de recomendação nas redes sociais diariamente. À primeira vista, a capacidade da inteligência artificial parece mágica. Alguns até criam teorias da conspiração que esses modelos possuem consciência. Porém, a realidade é um pouco mais simples do que isso. Por trás desses modelos há uma ferramenta essencial que faz esses modelos funcionar: a matemática. Há um ano, o ChatGPT inaugurou uma nova era de IA. Como isso afetou a sociedade? Mais especificamente, muitos desses modelos estão baseados em redes neurais. O próprio ChatGPT possui arquitetura inspirada nas redes neurais. Mas o que são elas? Como elas funcionam? E por que elas funcionam tão bem ao ponto de parecer um passe de mágica? Uma breve história das redes neurais. Na década de 40, dois cientistas propuseram um modelo matemático de como um neurônio biológico funcionava. O artigo A Logical Calculus of the Designated Nervous Activity é considerado como o primeiro marco na história das redes neurais. Na década seguinte, o psicólogo Frank Rosenblatt construiu o primeiro neurônio artificial com base nesse trabalho. O perceptron é considerado uma forma primitiva das redes neurais, inspirado em um neurônio biológico. O perceptron conseguia receber dados e devolver respostas para tarefas simples. Com o avanço da tecnologia e dos hardwares, foi na década de 80 que as redes neurais tiveram um avanço considerável. Agora, os neurônios artificiais eram ligados uns aos outros formando uma rede que levou o nome de rede neural. Outras técnicas para o aprendizado dessas redes também foram introduzidas. E até hoje, técnicas para redes neurais é um campo rico dentro da inteligência artificial. O que é uma rede neural? Uma rede neural é composta por neurônios artificiais, também chamados de nós, que estão interligados para processar informações. A forma como a rede neural processa informação é inspirada na forma que a rede neural biológica passa informações entre os neurônios. Um neurônio artificial se assemelha muito a um esquema de um neurônio biológico. Comparação do esquema de um neurônio biológico com um neurônio artificial. Comparação do esquema de um neurônio biológico com um neurônio artificial. Crédito: o Rayleigh. O neurônio artificial possui estruturas inspiradas na estrutura de um neurônio biológico. Entradas é onde o neurônio recebe as informações da camada de entrada ou de outros neurônios. Cada entrada tem um peso associado que representa a contribuição dessa entrada para o neurônio. Inspirado nos dendritos dos neurônios biológicos. Núcleo: o núcleo pode ser considerado como a soma ponderada das entradas. A soma ponderada é a multiplicação dos pesos pelas entradas e a soma de tudo. A analogia seria com o núcleo dos neurônios biológicos. Saída: após a soma ponderada, é aplicada uma função de ativação. Como o nome diz, ela define como e se aquele neurônio será ativado para passar a informação para frente. O resultado será passado para outros neurônios ou para a camada de saída. Isso é muito semelhante à função de um achônio. Há outras características que podem estar presentes no neurônio artificial, como a presença de um peso extra chamado bias. Além disso, outros tipos de neurônios já foram introduzidos que possuem mais estruturas ou estruturas diferentes. Porém, o neurônio tradicional é como descrito acima. Neurônios conectados. Inspirado na complexidade do sistema neural humano, os neurônios são interligados uns aos outros para formar a rede neural com maior complexidade. Modelo simples pode conter de algumas unidades até centenas de neurônios. Já outros podem possuir até milhões ou bilhões de neurônios. A rede neural é dividida em camadas: camadas de entrada, camadas ocultas e camadas de saída. O famoso nome de rede neural profunda vem justamente pela profundidade dessas camadas, ou seja, a quantidade de camadas presentes. É também daí que vem o nome aprendizado profundo ou, em inglês, deep learning. A anatomia de uma rede neural. A primeira camada é chamada de camada de entrada. Essa camada será responsável por receber os dados ou informações do ambiente externo. Quando você alimenta dados para uma rede neural, é a camada de entrada que receberá e processará esses dados. A camada de entrada é formada por neurônios, a diferença é que recebem os dados que não passaram por outros neurônios. Esquema de uma rede neural. Esquema de uma rede neural: em amarelo estão as camadas de entrada e saída, em cinza estão as camadas ocultas. Crédito: claim.
As camadas ocultas são compostas por mais neurônios e, em geral, elas que são responsáveis pelo processamento e parte do aprendizado. Elas irão receber informações uma das outras e passar para frente depois de ter sido processado em seus núcleos. Por fim, a camada de saída irá receber os resultados das camadas ocultas e produzir um resultado final. O resultado final pode ser uma previsão, uma classificação ou outro tipo de saída dependendo do problema. Mas como elas aprendem? O segredo todo está nos pesos presentes. Os pesos serão ajustados para que a rede neural consiga aprender a mapear as entradas até as saídas desejadas. Podemos imaginar a rede neural como uma função matemática que possui entradas x e a função possui pesos w. O que queremos é que a função retorne um resultado esperado. Há diferentes formas dos pesos serem ajustados, mas a mais comum é através do aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado informa a rede qual é o resultado esperado e, após calcular o erro entre o resultado esperado e o resultado que a rede chegou, ela informará os pesos onde se ajustar. O ajuste dos pesos é considerado como o aprendizado em si. O objetivo é encontrar os pesos que consigam ajustar a rede neural de forma que ela consiga receber os dados de entrada e retornar o resultado esperado. Matemáticas das redes neurais. Uma forma simplificada de pensar em redes neurais é que ela é uma função y igual a fx, w onde é a resposta final que ela chega, x são os dados de entradas e w são os pesos. Ao final da rede neural em um aprendizado supervisionado, o resultado y será comparado com o resultado esperado y através de uma função de erro L. A função de erro será responsável por informar aos pesos w quanto eles terão que ser ajustados. Isso acontece através de uma ferramenta matemática chamada gradiente. O negativo do gradiente da função informa para onde a função de erro diminui, ou seja, onde está o erro mais baixo. O processo de aprendizado é feito diversas vezes com diversos dados até que os pesos atinjam onde a função está com o erro mais baixo, ou próxima do erro mais baixo. Ainda há um campo de pesquisa em aberto estudando se existe um mínimo global para todas as funções. Um exemplo prático. Imagina que você queira uma máquina usando rede neural que consiga diferenciar cachorro e gato. Primeiro, você consegue milhares de fotos de cachorros e gatos com a devida classificação cachorro nas fotos de cachorro e gatos nas fotos de gatos. Você alimenta as imagens para a camada de entrada e se dará início a todo o processo de aprendizado. Na camada de saída, a rede retornará uma classificação referente a gato ou a cachorro. Nisso, uma função de erro irá quantificar o quão errada ou certa a rede estava e através dela alterar os pesos presentes na rede. Milhares de fotos irão passar por esse processo até chegar em um resultado ideal. Por que usar rede neural? As redes neurais têm tido casos de sucesso desde que foram introduzidas. A cada ano, novas técnicas e métodos para otimizar o aprendizado são introduzidos, além da tecnologia com os hardwares melhorar e ser possível criar redes cada vez mais complexas. Atualmente, boa parte das aplicações de inteligência artificial que vemos são usando redes neurais ou algo inspirado em redes neurais, como é o caso do ChatGPT. O ChatGPT utiliza Transformers, que é uma espécie de neurônio modificado para aprender sequências, como frases e textos.